Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, diga amém. Vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos orar. Bom é estarmos na casa do Senhor. Bom é termos esse privilégio de podermos adorá-lo, de ouvirmos a Tua palavra e de aprender a cada dia mais com Ele. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos, ó Pai, por esse dia, ó Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Jesus, por esse local de adoração, por essa casa de oração, Pai, que o Senhor tem levantado aqui nesse lugar, ó Deus. Essa casa, ela ainda não tem nem 3 meses de vida, mas o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar, ó Pai. E o Senhor irá fazer grandes coisas nesse lugar, nas nossas vidas, através das nossas vidas, e todos aqueles, ó Pai, que hão de entrar por essas portas, ó Pai. Que esse seja um lugar de milagre, ó Pai. Um lugar de transformação de vidas, ó Pai. Que pessoas venham entrar aqui nesse lugar, Pai, mortas, com alma sedento, Pai. E venham ser transformadas pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Não permita, ó Pai, que os nossos corações, ó Pai, venham se envaidecer. Não permita, ó Pai, que os nossos corações venham achar que podemos alguma coisa, porque quem pode é o Senhor. Que o Senhor nessa casa venha ser sempre o lugar de destaque. O nome sobre todo nome, ó Pai. O grande nome. Que as pessoas ao entrarem nesse lugar venham ouvir a Tua verdadeira palavra, Senhor. E ela venha transformar vidas aqui nesse lugar, ó Pai. Há muitos sedentos aí fora, nessas ruas, nesses bairros. E que possamos ser levantados aqui nesse lugar para proclamar o Teu Evangelho, para proclamar que Jesus salva vidas, que Jesus perdoa o pecado e leva para o céu, ó Pai. E mais uma vez fala conosco nessa noite, ó Deus. Não de repente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu queres falar para a Tua casa, para a Tua igreja. Porque somos um povo, ó Pai, que estamos caminhando em direção ao céu, mas temos que ser instruídos pelo Senhor e pela Tua palavra. Não deixa os nossos pés fraquejarem. Não deixe entrar a maldade nos nossos olhos e no nosso coração, ó Pai. Nos guia por essas veredas, ó Pai, até a Ti, Deus. Ser conosco, ó Pai. É o que oramos no Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, abram vossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Leandro, tem como dar uma baixadinha nesse vento aí para mim? Esse ventilador. Lucas capítulo 10. Versículo 27. Lucas 10, 27. E respondendo disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Pode se assentar. E essa foi a palavra que o Senhor
colocou no meu coração essa noite, sobre o amor ao próximo, um dos mandamentos do Senhor. Não existe cristão que não ama a Deus, não existe cristão que não ama o próximo, e também não existe cristão que ama a Deus e não ama o próximo. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus que não vê, e não amar o irmão que vê. E esse é o mandamento do Senhor Jesus para as nossas vidas, sobre o amor. O amor é um grande mandamento, o maior mandamento. É uma grande identidade do cristão. Uma das coisas, e talvez a principal delas, é que somos conhecidos pelo amor. Amor a Deus, como diz a palavra, de todo o coração, de toda a alma, toda a força e todo o entendimento. E também o amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. E nós sabemos que dias difíceis vivemos, em tempos cada vez mais complicados. E se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, é dessa palavra. Parece uma palavra muito simples, algo que todos aqui já escutaram, e algo que todos aqui sabem o que deve fazer. E às vezes os grandes conflitos e as grandes falhas da nossa vida são nas coisas simples, são nas coisas pequenas, é no ABC, é no 1, 2, 3 que a gente erra. Coisas pequenas que a gente com o tempo vai negligenciando. De repente nós estamos em busca de tantas coisas, tanto poder, um derramar tão grande da unção de Deus sobre as nossas vidas, de ver o mover sobrenatural. E às vezes o básico nós deixamos passar. Eu sei que nós temos uma grande obra aqui para fazer nesse lugar, mas antes da obra, a nossa maior missão é amar você. Antes de fazer um grande templo lindo para o nosso Deus, a nossa maior missão é que nosso coração tenha amor pelo próximo. Que as pessoas, ao chegarem aqui nesse lugar, venham se sentir amados, assim como a palavra diz. Ninguém erra em coisa grande, a gente cai nas coisas pequenas. Isso é na sua casa, no seu casamento, talvez no trabalho. As coisas grandes geralmente nos unem, as tragédias nos unem. E às vezes nós negligenciamos. A palavra diz que nós somos conhecidos por uma causa, por sermos discípulos do Senhor. Está lá em João 13, 34 e 35. Ele diz assim, o Senhor Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou. Ele reafirma. Esse mandamento já era conhecido. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Ali, ó. Um novo mandamento vos dou, que vós os ameis uns aos outros, e ele é o exemplo. Como eu vos amei a vós, que também, volta só um pouquinho, que também vós uns aos outros vos amei. Pula. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma característica de um cristão, de um discípulo do Senhor, é o amor ao próximo. Aqui fala que você vai ser meu conhecido se você amar uns aos outros.
De repente a gente poderia pensar assim, não, eu vou ser conhecido se eu cantar muito, se eu pregar muito e se eu fazer. Não, ele diz assim, ó, é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Nós não somos conhecidos pelo que falamos ou pelo que prometemos, mas nós somos conhecidos pelo que nós fazemos. E a palavra diz que nós seremos conhecidos por isso. Ali saberá, ó, ali vai um discípulo do Senhor, ali vai uma discípula do Senhor. Se nós amarmos uns aos outros. Diz que por causa da iniquidade, do pecado, o amor de muitos se esfriará, mas o nosso não pode se esfriar. O nosso não pode se esfriar, pelo contrário, ele tem que aquecer. O nosso amor, ele tem que aquecer. Nem que você tenha que lutar com isso todo dia. Senhor, gera amor no meu coração. Senhor, me batiza com teu amor. Eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero ser parecido com Jesus, e Ele nos amou. O amor, ele é superior a tudo. 1 Coríntios 13 diz que ele é superior aos dons. Ele é superior à língua dos homens e à língua dos anjos. Nem que eu pegue todos os meus bens e venda e reparta e dá aos pobres, nem que eu queime o meu corpo em sacrifício. O amor ainda é maior. E é cada dia a gente aprendendo. Cada dia aprendendo. Se tem uma coisa que você busca cada dia, busca assim, eu quero ter o amor na minha vida. Eu quero ser esse amor na minha vida. E Paulo falou isso lá para o povo de Coríntios. De nada adianta se não tiver o amor. Você pode fazer isso e aquilo, a estética está perfeita, está maravilhosa, mas se tiver o amor, nada adianta, nada se tira proveito. Ele chegou lá para Coríntios e falou, vocês podem ter o conhecimento que for, mas o amor é maior. O conhecimento ele vai te ensoberbecer, mas o amor ele vai te edificar. E a gente aprende dia após dia. Anos atrás eu sempre pensei assim, eu nunca quero perder o conhecimento que eu tenho. Eu nunca quero perder o conhecimento que eu adquiro, que eu leio, que eu escuto, eu quero guardar. Eu quero cada dia adquirir mais e mais e mais, e a palavra vem te dar uma paulada. Se isso subir no seu coração, isso vai te ensoberbecer, e Cristo não está nisso. Mas o amor vai te edificar. O amor vai te aproximar de mim. O amor vai te trazer mais perto de mim. E essa é uma palavra aqui para cada um de nós, gente. Eu estou falando aqui com vocês e estou sendo confrontado com ela, e fui confrontado, e dia após dia, esse vai ser um confronto da nossa vida. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e assim como Deus, somos seres que se relacionam. A Bíblia é um livro de relacionamentos com Deus e com o próximo. E Deus nos ensina como se relacionar com Ele e com o próximo. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, mas eu quero só me relacionar com Deus, o meu negócio é aqui, só para cima, é só para o alto, e eu quero esquecer quem está do meu lado, é só Jesus. Não. Ele se relacionou com pessoas. Ele amou pessoas.
Ele abraçou pessoas que ninguém queria abraçar. Ele cuidou de pessoas que ninguém queria cuidar. Ele deu crédito a pessoas que ninguém dava crédito. E é só eu e você. A gente pode pensar num monte de personagens da Bíblia, mas sou eu e você. Pelos nossos pecados, eu e você estava apedrejado. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, são mandamentos que é do homem com Deus, e o restante é do homem com o próximo. Olha da importância de se relacionar, olha a importância de ajudar. Obrigado, irmã. A voz está ruim hoje, pior do que de costume. E ele nos ensina a se relacionar. É difícil, é difícil. Às vezes você vai encontrar traições no caminho, decepções, apontamentos. Mas quem quer ser parecido com Jesus, quem quer ser guiado com Ele, vai enfrentar tudo isso. Você quer seguir Jesus? Esteja preparado para tudo isso então. Você quer ter um ministério na obra do Senhor? Seja preparado para tudo isso. Calúnia, difamação, traição. E a única coisa que o Pai, Jesus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem, não sabem. Então não feche a porta para pessoas. Não feche a porta em ajudar pessoas. Sabe por quê? Deus, Ele usa pessoas para nos abençoar. Deus, Ele mostra o seu amor para conosco, usando pessoas, gente. Aquela viúva lá que ia ter os meninos vendidos lá para pagar a dívida. O marido tinha morrido lá do profeta Eliseu. Ela chegou, profeta, meu marido era um homem temente a Deus, estou devendo. E ele falou, o que tu tem? Eu tenho só azeite. O azeite era valioso, só tinha um pouquinho. Ele falou, olha, pega um monte de bacia que você tem, de jarro, de botija. Quando acabar as suas, começa a pegar dos vizinhos, começa a pegar de todo mundo. E se ela tivesse fechado a vida, o amor para as outras pessoas, ia ficar só nas dela ali. Não conta, mas talvez ela que menos tinha ali vasilha. E a palavra diz que o azeite jorrou, enquanto tinha vasilha, enquanto tinha vizinho levando, enquanto tinha amigo ajudando, enquanto tinha gente amando ela. E aquilo foi suficiente para pagar a dívida dos meninos e viver a vida inteira. Um Deus que nos chama para nos relacionar. A Vanessa disse aqui na direção que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o diabo, é contra o mal, principados e potestades. Nossa guerra não é contra irmãos. Nós estamos de um lado e Satanás está do outro. Porque se eu falar que eu só amo a quem me faz bem, se eu falar que eu dou presente a quem me dá presente, se eu falar que eu só quero o bem de quem me quer o bem, eu estou sendo como um ímpio também que faz a mesma coisa. Eu não me diferencio de nada. Olha o que está escrito lá em Mateus 5, 43. Isso é a palavra de Deus. Isso é Jesus nos ensinando e nos moldando. Porque muitas das vezes a gente quer viver um evangelho que a gente acha que é o certo.
O evangelho que a gente tem que viver é o evangelho que a palavra diz. Não é o evangelho que eu acho, o que eu penso, o que eu acho mais apropriado, o que eu acho mais certo, ou o que eu acho justo, até porque não há justiça em nós, gente. Ele nos justificou. A gente sempre vai olhar para uma métrica, para um olhar que vai nos favorecer. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Olha o que foi dito, Pai. Eu, porém, vos digo, presta atenção: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, os maltratam. Continua. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Também não fazem os publicanos assim? 8. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Isso é para cada um de nós. A nossa oração tem que ser: Jesus, molda meu coração. Se o ressentimento bateu no seu coração por alguma vida, ora por ela. Se alguém está te maldizendo, se alguém está falando mal de você, ele diz. Se estão te maldizendo, bendiz ele, eu abençoo ele. Ele tem que nos ajudar a ser assim. Mas se está na palavra é porque é possível. Não por mim, por você, mas por Ele. É abrir o coração: o Senhor me transforma por completo. Eu vou falar para vocês, ser cristão é fácil porque é acessível a todos. É para todo mundo. Mas dia após dia coisas vão sendo mudadas na nossa vida. Dia após dia Deus vai transformando coisas na sua vida. Dia após dia Deus vai quebrando barreiras na sua vida que você mesmo se coloca, impedimentos que nós colocamos, travas que nos impedem de avançar na obra. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E meu amanhã vai ser melhor do que hoje. E esse é o dever de cada um de nós. Essa parábola ela começa, é o texto que nós lemos aqui em Lucas 10. Ele faz parte do contexto ali da parábola ali do bom samaritano. E a palavra diz que um homem foi ferido por salteadores e deixaram ele quase morto, meio morto, jogado no chão, destruído. E Pai conta a história, conta a palavra que passa o levita, olha de longe, não se envolve. Passa o sacerdote de longe, não se envolve. Amar o próximo é fazer com o próximo aquilo que eu queria para mim mesmo. Amar o próximo é fazer com o outro o que você quer para você. E muitas das vezes a gente fala assim: eu não vou me envolver, isso não é comigo. O levita também falou: eu não vou me envolver, esse caso não é meu. O sacerdote falou também: eu não vou me envolver, a história não é minha.
E ali passa um homem, um samaritano, e se compadece daquele homem. Ajuda a limpar suas feridas, a cuidar dele, deixa ele numa hospedagem, ainda deixa dinheiro se faltar mais alguma coisa. Ele se envolveu. Amar o próximo é se envolver. Não adianta alguém chegar para cada um de nós e nos pedir comida, roupa, e eu apenas, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Não podemos amar a Deus só de palavras, ou as pessoas só de palavras. Amor é ação. Amor é ação. Amor é atitude. Amor é gestos. Amor é decisões. Amor é se colocar no lugar do outro, é chorar com quem está chorando, é se alegrar com quem se alegra, é caminhar mais uma milha com você, eu caminho mais uma milha. Amor é pegar o doente, o enfermo e levar até o telhado, porque sabe que Jesus está na casa. Evangelho é se envolver. Evangelho é comunhão. Evangelho é partir do pão. Evangelho é unidade. Evangelho é amar o próximo como a si mesmo. Até os seus acusadores, até quem te maltrata. Irmãos, eu falo isso assim, não falo que é fácil não, mas Cristo faz isso na nossa vida, é olhar o outro com os olhos do outro, é sentir com o coração do outro o que ele sente. São histórias que você não viveu, são traumas talvez que você não sabe. E talvez existem pessoas amargas, pessoas difíceis por isso, e nós somos esses aqui de Cristo, que vamos levar a cura. Talvez um ser humano feriu, talvez um ser humano maltratou, causou dor, é a história do samaritano, um feriu, um causou dor, um levou quase à morte, mas um veio para trazer cura, um veio para cicatrizar, um veio para se envolver, um veio para pagar o preço, e Jesus pagou o preço de todos nós. Seremos conhecidos, discípulos do Senhor, com o amor. Você imagina aquela menina presa escrava na casa de Naamã. Escravo não tem vontade, gente. Escravo não tem direito a nada. Escravo não pede para ser escravo. Escravo não tem hora para dormir. Escravo não tem hora para acordar. Escravo não tem vontade. E ela é estrangeira ali naquela terra. E ela vê o seu Senhor sofrendo daquela lepra. E o que ela faz? Talvez muito do que escutamos por aí. Está vendo? Deus pesou a mão contra ele, está vendo? Não se mete com o meu Deus, está vendo? Olha só quem mandou tocar em mim. Tomara que morra mesmo com essa doença. Mas ela fez diferente. Ela se envolveu na causa dele. Ela falou: lá na minha terra tem um profeta usado por Deus e ele pode te ajudar. E ele foi lá e ele foi curado.
história não conta mais o que aconteceu, mas a gente nem sabe o nome dela, mas a gente fala dela até hoje. De repente você está pensando, não, mas você, Cleide, você não tem noção, eu estou sendo acusado, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo isso e isso, e eu preciso me defender, eu preciso levantar palavras, eu preciso levantar provas, eu também preciso atacar, mas você já tem o justo juiz do seu lado, o advogado é do seu lado, e a batalha a causa já está vencida. Entrega a Ele as batalhas da sua vida. Só se mantém no Senhor quieto. Só se mantém no Senhor quieto e deixa Deus trabalhar na sua vida. Nós somos igual a Jesus, igual ao Pai. Ele amou pessoas. Ele ama pessoas, Ele entregou o seu Filho por pessoas. A palavra diz assim, porque Deus amou pessoas, o mundo, que entregou o seu único Filho lá na cruz, para morrer por pecado deles. É assim que nós temos que viver e andar na nossa vida, como o Senhor, como Jesus. Quem éramos nós? Ele nos amou ainda inimigos de Deus. Ele nos amou ainda destituídos da sua glória. E quantas pessoas com o coração travado, quantas pessoas que não conseguem avançar em todas as áreas da sua vida, quer seja sentimental, quer seja familiar, quer seja no trabalho, quer seja ministerialmente, porque está com o coração com ressentimento, com mágoas, com feridas. E eu não estou aqui para te apontar, não. Dói. Mas não podemos carregar isso, gente. O nosso coração não pode carregar rancor, ressentimentos. A palavra de Deus diz assim em Provérbios, que tudo que nós devemos guardar, sobre tudo, junta tudo, guarda o teu coração. E como é que você tem guardado o seu coração? A palavra diz que do coração vêm as fontes da vida. E se seu coração está doente, a sua vida está doente. Quantos enfermos da alma e fisicamente, por uma falta de perdão? Isso é sério. Isso precisa a cada dia ser tratado na nossa vida. Isso precisa ser a cada dia amadurecido na nossa vida. Porque quem não perdoa, acha que não perdoa porque eu não vou liberar ela não, mas você está se aprisionando. Eu já passei por isso. É como tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Porque a vingança, a falta de perdão, você só é feliz por um momento. Naquele eu não perdoo, né? Mas quem perdoa é feliz todo dia. Quem libera é feliz todo dia. Se eu não perdoo, eu falo que eu sou melhor do que Deus, porque Deus nos perdoou. Quando eu não perdoo, eu falo que eu sou maior do que Deus, porque Ele nos perdoou. Marcos diz isso. Se tu não perdoar teu irmão, o Pai também não te perdoa. A palavra diz, se teu irmão tem algo contra você, você vai até ele, antes de ofertar. Resolve.
Como é que diz o louvor lá? Não tenho tempo para perder com ressentimentos, porque Ele me ama. Não tem tempo para perder com ressentimento. A gente aprende muito com a história de José. José foi traído pelos seus irmãos. José foi traído por homens de Deus, homens que depois seriam, o nome desses irmãos são falados até hoje, o nome das tribos. E todos aqui conhecem a história. José foi vendido, porque eles queriam ganhar um dinheiro ainda em cima de José. E José vai parar no Egito, e ali fica preso por muitos anos, e nós sabemos a reviravolta que dá na vida de José, e ele se torna o segundo homem mais importante do mundo, o segundo homem mais poderoso do mundo, da nação mais próspera, do único lugar que tinha comida. E quem volta até lá, até José, sem saber que José estava ali? Os seus irmãos. E a palavra diz que os seus irmãos não reconheceram a José, mas José reconheceu quem eram os seus irmãos. E quando os irmãos dele ficaram sabendo quem era José, eles agora acabou. José era homem de Deus. José era homem de Deus. Se fosse um homem normal, José falava: chegou o dia. Chegou o grande dia. Agora vocês vão ver quem eu me tornei. Só faltou ele falar assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou. Eu esqueci o resto da letra. Como é que é? Quando vê você na bênção, vão se arrepender. É brincadeira. E ali José: não foram vocês que me lançaram naquela cova. Nada foge do controle de Deus. Até as pedras que os inimigos te tacam, elas vão te fortalecer, meu irmão. E ali o traído virou o homem que ajudou toda aquela nação que estava começando ali. E assim também vai ser na sua vida. Pessoas são importantes, gente. Deus amou pessoas. E nós queremos ir para o céu. Então que esse amor ele venha sobre a nossa vida. Que essa transformação venha na nossa vida. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Nesse momento chamar o ministério de louvor e coloca a mão no seu coração. Nós falamos aqui do coração. Sobre tudo que tem que guarda o teu coração. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa: Senhor, me batiza com teu amor. Senhor, me transforma, Senhor, a olhar o meu próximo com os outros olhos. Me ensina a amar o próximo com os seus olhos de amor. Me ensina a amar como Jesus. Que no momento que estava sendo ali crucificado, pregado naquela cruz, padecendo por amor a toda a humanidade, ele não olhou nenhum ser humano com olhos de reprovação, mas ele olhou com olhos de amor. E ele orou ao céu, ao Pai: Pai, os perdoa, Pai, eles não sabem o que dizem. Eles ainda não sabem, mas eu sou o Salvador da vida deles. Deixa Cristo trabalhar na sua vida.
Deixa Ele trabalhar nessa fonte da vida que é o seu coração. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Deixa Ele te libertar de cadeias. Deixa Ele te libertar de prisões. Deixa Ele te libertar do pecado. Deixa Ele te libertar, Senhor, do rancor. Deixa Ele libertar o seu coração para você caminhar. Você é um homem ou mulher de Deus e precisa caminhar. Precisa caminhar. Precisa ter o seu coração livre, liberto, sarado, tratado, transformado. Oh Senhor, eu oro nesta noite, Pai, toma a minha vida e de cada um dos meus irmãos, Não estamos tratando de um assunto fácil, Pai. É um assunto difícil, mas isso é causa para o Senhor. Na minha força e no meu braço nós não resolvemos, mas na Tua força, na Tua palavra, Senhor, a cura. Cura corações aqui nessa noite, Pai. Cura vidas nessa noite, ó Pai. Muda os nossos olhos, muda o nosso olhar, ó Pai. Um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento eu vos dou.